Imagine viver em um tempo onde o rio que te dá vida se transforma em sangue, enxames de gafanhotos escurecem o céu e uma escuridão sobrenatural engole o mundo ao seu redor. Parece coisa de filme de terror, mas essas foram as 10 pragas do Egito, eventos aterrorizantes que desafiaram a lógica e mudaram o curso da história. Mas será que essas pragas foram reais? Elas têm explicação científica? Ou foram realmente punições divinas? Fique até o final porque você vai se surpreender com a verdade por trás desse mistério milenar. Antes de mergulharmos nas 10 pragas, precisamos entender o cenário. O Egito era uma superpotência da época, governada por um faraó que considerava os hebreus como uma força de trabalho essencial. Moisés, um homem escolhido por Deus, foi até o faraó com um simples pedido: deixe meu povo ir. O faraó recusou, e então, segundo a Bíblia, Deus lançou uma série de pragas devastadoras sobre a terra do Egito. Poderiam essas pragas ter uma explicação lógica? Vamos descobrir. A primeira praga foi uma das mais assustadoras. O rio Nilo, a seiva vital do Egito, a fonte de vida para sua civilização, teria se transformado em sangue, matando peixes e tornando a água impossível de beber. Alguns cientistas sugerem que a coloração vermelha pode ter sido causada por uma proliferação extrema de algas tóxicas conhecidas como maré vermelha. Outra teoria envolve uma erupção vulcânica que liberou cinzas e substâncias químicas no rio. Mas, se isso aconteceu, como explicar o fato de Moisés já ter previsto? Com o rio Nilo contaminado, os sapos foram forçados a sair da água e invadir as cidades. Milhares deles tomaram casas, ruas e templos. Mas o que causou essa invasão? A teoria mais aceita é que o desequilíbrio ecológico fez com que os sapos fugissem do Nilo em busca de um ambiente melhor. O estranho é que a Bíblia descreve que os sapos morreram de forma repentina e cobriram a terra. O que poderia ter causado essa morte em massa? Sem os sapos para controlar insetos, o Egito foi assolado por uma infestação de piolhos e moscas. Isso poderia ser explicado por um desequilíbrio ecológico natural. Mas, e se houvesse algo mais sinistro por trás disso? Essas pragas são frequentemente associadas a doenças. Alguns pesquisadores sugerem que o Egito pode ter sofrido uma epidemia desencadeada pela água contaminada. Estaria a Bíblia, sem querer, relatando um surto biológico? A quinta praga foi uma misteriosa doença que matou o gado egípcio. Essa praga pode ter sido uma febre hemorrágica viral ou antraz, ambas comuns em ambientes tropicais. O que intriga é que, segundo a Bíblia, apenas o gado dos egípcios foi afetado, enquanto o dos hebreus permaneceu saudável. Coincidência ou algo sobrenatural? A sexta praga trouxe úlceras e feridas para pessoas e animais. Uma hipótese científica sugere que a erupção de um vulcão poderia ter liberado cinzas tóxicas na atmosfera, causando reações na pele. Outra explicação é que, após a contaminação da água e a morte dos animais, doenças começaram a se espalhar rapidamente. Mas será que uma simples erupção vulcânica explicaria o momento exato em que a praga aconteceu, logo após Moisés lançar cinzas ao vento? Imagine uma tempestade de granizo com fogo caindo do céu. Essa foi a sétima praga. O evento pode ter sido causado por uma tempestade elétrica severa, combinada com erupções vulcânicas. A cinza quente, misturada com gelo,
poderia ter gerado esse efeito aterrorizante. Mas como Moisés previu essa catástrofe com tanta precisão? A 8ª praga foi um enxame de gafanhotos que devorou todas as plantações do Egito. Esse fenômeno acontece naturalmente, principalmente após chuvas intensas, que aumentam a reprodução dos gafanhotos. Mas o que surpreende é o tempo exato dessa praga, logo após Moisés ter alertado o faraó. Como isso foi possível? Por 3 dias, o Egito ficou em completa escuridão. Essa praga pode estar relacionada a uma tempestade de areia extremamente intensa, algo comum no deserto. Outra possibilidade é uma erupção vulcânica distante que lançou cinzas na atmosfera. Mas o que impressiona é a duração exata da escuridão e como isso coincidiu com as exigências de Moisés. A 10ª e última praga foi, sem dúvida, a mais devastadora e inexplicável: a morte dos primogênitos egípcios. Os hebreus, instruídos por Moisés, pintaram suas portas com sangue de cordeiro para que a praga passasse sobre eles. Algumas teorias sugerem que um gás tóxico poderia ter sido liberado por um desastre natural, matando apenas aqueles que dormiam mais perto do chão, geralmente os primogênitos, que tinham o privilégio de dormir em camas mais baixas na época. Mas essa explicação ainda não é conclusiva, e a ideia de uma força sobrenatural ainda paira sobre essa última praga. Após a 10ª praga, o faraó finalmente permitiu que Moisés e seu povo partissem, iniciando o êxodo. No entanto, a história não termina aí. Pouco depois, o faraó mudou de ideia e enviou seu exército atrás dos hebreus. O evento culminante foi a famosa travessia do Mar Vermelho, onde Moisés, segundo a Bíblia, abriu o mar para que os hebreus passassem em segurança, antes de fechá-lo sobre os soldados egípcios. Arqueólogos e cientistas debatem até hoje se há evidências dessa travessia, sugerindo que possa ter havido uma maré extremamente baixa ou um fenômeno natural que explicaria a separação das águas. Agora que você conhece as possíveis explicações científicas das pragas do Egito, o que você acha? Foi um fenômeno natural ou um evento divino? Comenta aqui embaixo sua opinião. As 10 pragas do Egito permanecem como um dos mistérios mais intrigantes da história. Foram castigos divinos, fenômenos naturais ou um pouco dos dois? Seja qual for a verdade, essa história atravessou séculos e continua fascinando pessoas até hoje. E se você acha que já viu tudo sobre o Egito Antigo, prepare-se, porque há outros segredos ainda mais obscuros que quase ninguém conhece. Você quer mais vídeos com investigações sobre mistérios da história? Já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque tem muito mais vindo por aí. Então, nos vemos no próximo vídeo.